Vamos lá, eu vou comentar com você uma história, tá, ô Paulo? Eu comento lá dentro do podcast, acredito que você viu o podcast. Você lembra disso? Se eu começar a comentar, você vai lembrar. Um cliente foi comprar um carro. Uhum. Na verdade, um cliente comprou um carro que estava lá como 100% aprovado na vistoria cautelar. Aí esse cliente levou até uma oficina de confiança dele para fazer uma manutenção, uma revisão. Sabe quando você compra um carro? Ah, vou levar para ver o que tem que fazer. Quando ele chegou nessa empresa, nessa oficina, a empresa mostrou para ele vários pontos onde aquele laudo que ele comprou o carro como 100% aprovado estava longe de ser verdade, porque tinha reparo, tinha gambiarra amarrada, tinha peça repintada, tinha, se eu não me engano, numeração, etiqueta de... Como é que chama aquelas antidestrutiva? Etiqueta vis. Etiqueta vis. Ou popularmente conhecido como etiqueta ETA. Etiqueta danificada. E aí a pessoa que comprou o carro foi lá atrás, né? Foi no lojista, ó. Eu comprei o carro nessas condições, mas na verdade eu fui ver que o carro não tá nessas condições. E o lojista simplesmente mandou ele para aquele lugar, né? Tipo, se vira, problema seu. Então, por esses e outros motivos que eu digo que a questão da cautelar, ela deveria proteger o consumidor final, mas não acontece isso, né? Cara, é aquilo que eu falei, tá? Então aí ficou claro no Honda Fit que ficou oculto várias informações, certo? Era o Civic. Existe uma lei assinada pela Dilma de 2015, a Lei 13.111. Você lembra as leis assim ou você marcou na mão para falar? Não, eu... O pessoal sempre pergunta isso pra mim, mas pode pesquisar aí fala igual o ex-presidente, dá um Google aí. Lei 13.111, que foi assinada pela Dilma em 2015. Lembro sim porque eu estudo bastante, tá? Ela fala, é uma lei estadual de Mato Grosso, que lá foi instituído vistoria cautelar obrigatória para quem vende veículos, concessionária, lojistas, etc. Então, só que assim, legal, você tem que informar a vistoria cautelar. Se fosse regulamentada, que seria dessa forma, tá? Instituir que seja obrigatória para todos os estados, né? Não só em Mato Grosso. Que aqui em São Paulo, no caso, não é, tanto que o Detran aqui de São Paulo, ela não quer que as empresas de vistoria façam esse tipo de serviço, que até pode entrar nesse assunto também. Eu quero entrar então. O Detran não quer a vistoria, não, mas vistoria cautelar? Daqui a pouco a gente chega nesse assunto aí. Tá bom. Então, assim, ok, foi instituído em Mato Grosso que a vistoria cautelar é obrigatória para quem compra, para quem vende veículos, ok? Certo. Tá. Mas qual que é o conhecimento daquele vistoriador para identificar se esse tipo de reparos? Será que esse vistoriador tem estrutura física para avaliar tudo isso? Ele tem um elevador, né, que a gente comentou anteriormente? Ele tem um elevador, ele tem conhecimento técnico para saber identificar tudo isso? Então, fica muito subjetivo, Guilherme, porque assim, tá, ok, o vistoriador não identificou, mas identificou por falta do quê? De conhecimento, estrutura, ou porque ele foi coagido, né? Foi, você usou comigo, né? Os assédios para a gente não informar esse tipo de questão. Então, assim, a gente entra num beco que a gente não sabe para onde vai. Não sabe se realmente ele não tem o conhecimento, que é o lado que eu defendo, que eu sou um instrutor, eu acredito na capacitação. Não sabe se ele não tem estrutura para identificar isso, não tem um elevador, não tem equipamentos para conseguir, ou se ele foi assediado para não informar. Tá bom, agora deixa eu te perguntar. Dentro de uma empresa de vistoria, geralmente, quantas pessoas trabalham? As mais comuns, né, a gente vê aí, é que assim, aqui em São 3 Paulo... profissionais? Aqui em São Paulo, vou falar do estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo tem 2.026 empresas de vistorias no estado. Eu sei porque eu puxei o relatório do Detran semana passada, a não ser que entrou mais empresas, tá? Então, 2.026 empresas de vistorias. Na sua grande maioria, são 2, 3 funcionários. Obviamente, tem empresas que tem muito mais. A minha, na época, eu tive empresa de vistoria, eu tive 19. Contando comigo, seriam 20, tá? Então, assim, na média, 2 a 3. Então, eu pergunto isso porque... no caso da falta de instrução, como você disse, a falta de conhecimento, pode acontecer para aquele profissional, para aquele PJ não, para aquele CLT que trabalha dentro da empresa de vistoria. Você tem a empresa de vistoria XPTO, você contrata vistoriadores já com experiência, você fala, ó, aqui a regra é essa. Aprova assim, reprova assim, reprova assim, reprova assim, reprova assim. Então, a empresa, ela tá
instituindo para aquele colaborador para ele fazer errado. Então, se ele não tiver conhecimento, ele nem vai saber. Mas a empresa sabe que está fazendo errado, né? Muitas vezes o que eu tô querendo dizer, o colaborador não sabe que tá fazendo errado, não sabe que se ele não colocar a KM, ele vai estar infringindo a lei. Mas o proprietário da empresa, seja uma empresa única, uma rede de franquia, ou seja lá o que for, sabe que ela tá agindo de maneira errada. Às vezes sabe e às vezes não, tá? Também não consigo te dar uma resposta totalmente conclusiva sobre isso. Por quê? Vou usar como exemplo os meus treinamentos. Os meus treinamentos eu já recebi muito proprietário de vistoria também. E é muito claro para mim que às vezes o proprietário também não tem o conhecimento. Então falta o conhecimento dele também. Acredito eu. Existe algumas redes grandes nesse mercado, né? De franquias. Por exemplo, a Fabiana que veio aqui tem uma rede, a Supervisão é uma rede. Geralmente, me corrija se eu estiver errado, tá? O cara que ele é o franqueado, o cara que ele é o franqueado, muitas vezes ele compra o modelo de negócio, mas ele não tem experiência no negócio. A minha empresa de treinamento, ela atende algumas redes. Eu atendo algumas redes de franquia. Quando a pessoa investe na franquia, ela tem que fazer um treinamento comigo. Então, assim, o vistoriador, tá? Quando o proprietário ele tem o conhecimento, mas ele quer agir de uma forma que não seja o correto para conseguir manter a sua demanda de serviço, né? Porque todo mundo paga boleto, né? Eu falei. Então, assim, aí o vistoriador acaba se submetendo, ou melhor, ele acaba refém daquela situação de atender os critérios daquela empresa, porque aquela empresa não quer perder aquela demanda. Não quer perder aquela demanda de 30, 40 vistorias, porque o lojista faz aquelas ameaças que eu sofri também. Se você não fizer, eu procuro quem faz. Então, deixa eu até concluir o meu pensamento. A empresa de vistoria, que eu talvez no início achasse que fosse a vilã, pelo jeito não é. Que bom que não é, tá vendo? Aí, pessoal, tô defendendo vocês, hein, pessoal? Falei que ia ajudar aqui as de cautelar, hein? Mas tá falando a verdade. Mas mesmo assim, eu vejo que eu preciso ajudar as empresas de vistoria. Porque ela é refém de uma situação onde ela nem ganha nada mais por isso. Não, é só o medo de perder a demanda. É o medo de perder a demanda. Hoje, quanto custa uma vistoria cautelar normal? Um cliente chega numa loja, quanto custa uma cautelar? Cara, é que assim, eles vendem pacote de serviços, né? Tem empresa que só vê a estrutura, tem empresa que vê estrutura mais pintura, tem empresa que para ver a pintura oferece um pacote plus, um pacote não sei o que lá. Tá bom, né? a média, vai. São pacotes de serviços, né? Que eu acho errado também. Acho que a vistoria cautelar deve ser de uma única forma e não ter esses pacotes, né? Certo. Porque o pacote básico você vai deixar de ver muita coisa que lá na frente depois vira um outro problema. Não pode ser acessório. Você não pode vender acessório quando você tá fazendo uma vistoria. E grandes franquias vendem pacotes de serviço. Tá. Né? Vistoria mais, vistoria plus, não sei o que lá. Enfim. Foda. Vamos lá. Então, assim. Quanto custa uma vistoria? R$200 para cliente. Eu vejo, tá? O que eu vejo no mercado. Para atacado, né? Atender lojista, funcionário e tal. Eles acabam colocando o preço lá embaixo. Já vi, né? Como dei o exemplo lá, ele queria que eu fizesse essas 2 vistorias por 120. E eu acabei saindo para não abaixar as cotas para ele. Tá. Então, a gente vê para atacado um preço muito baixo, né? Mas na média do mercado é uns R$300, R$350. Eu faço cautelar, tá? Eu faço as minhas avaliações. O mínimo que eu cobro, dependendo do carro, né? Eu vejo também o carro, etc. É pelo menos R$500. Por que você, dependendo do carro? Explica pra galera o porquê disso. Até R$100 mil eu cobro R$500. Acima de R$100 eu cobro o percentual do carro. Pelo risco, pelo passivo que eu vou gerar. Tem que ter uma cobrança maior, porque a responsabilidade é maior. Exato. É pelo passivo que eu estou avaliando. E como que, por exemplo, se todo mundo, se você está dizendo que a empresa cobra, você falou de atacado, deu exemplo lá do cara R$120. E um cliente que chega na loja, numa empresa supervisão da vida, qual que é um valor médio? Em média, R$300, R$350. Para fazer uma avaliação... Isso automóvel, passeio, tá? Veículos pesados, eles costumam cobrar mais, e motocicleta, acho que alguns não fazem, outras cobram mais também. E isso, na verdade, está sendo normatizado lá por baixo, né? Tipo, existe a falta de conhecimento, existe a situação que é gerada em cima das empresas de vistoria que acabam, eu não vou falar que forçando ela, não te forçou a aceitar a condição, né? Te forçou a sair do mercado. Cara, assim... Você foi refém de uma situação
mas chegou uma hora que você falou, eu vou abaixar as calças pros caras? Exatamente. E, porque assim, na minha cabeça, menos é mais, né? O que adianta eu fazer uma vistoria cautelar, atender uma demanda lá para receber R$60? Vou dar um exemplo de um preço de um carro usado de 50 mil, tá? Para ficar mais fácil a nossa conta aqui. Um carro usado de 50 mil, eu faço uma cautelar, então estou gerando um passivo de 50 mil, certo? Estou cobrando R$60, tá? Para ficar melhor, vou fazer não atacado, fazer o varejo. Vou colocar a média aqui de R$250, ok? Então eu fiz uma vistoria cautelar por R$250 e gerei um passivo de 50 mil, ok? Certo. Hoje eu trabalho sozinho, não tenho 19 vistoriadores mais, né? Eu faço a cautelar a partir de 500, para os mesmos carros de 50 mil, ok? Para a empresa que cobra 250, ela precisa fazer quantas vistorias para ganhar 500? Duas. Ou seja, tá gerando passivo 2 vezes. Ou seja, tá gerando passivo de 100 mil. Então, menos é mais. Você trabalha mais tranquilo, mais eficiente, gera menos passivo e não fica nessa correria de fazer várias vistorias por 60, por 100, por um preço menor e fica nessa correria que pode... Volume não quer dizer nada. A gente sabe bem o que é isso. Fica nesse volume, como oficina, né? Vai ter um volume aí e não tá entregando qualidade. E você não entregar qualidade... te gera passivo. E o pior é que essas empresas que não estão entregando qualidade e estão colocando o seu nome na reta porque estão infringindo alguma coisa, podem ter um risco, podem não, assumem um risco muito maior de ter que pagar um carro por mês, 2 por mês. Se você começar a analisar o quanto que acontece de vistoria ser reprovada por reparo, tudo isso cabe processo em cima de empresa de vistoria, né? Exatamente, só que deixar bem claro, Guilherme, tem empresas, né? Como já formei vários alunos no Brasil todo, inclusive esse final de semana, um dos meus alunos aqui de Ourinhos, ele fez uma vistoria que ele apontou, ele observou que o veículo tinha reparos e outra empresa foi lá e reprovou. Ele falou, Paulo, a concessionária quer me processar, não sei o que lá, porque eu fiz aqui e não reprovei. Eu falei, o nome dele é Édipo. Édipo, fica tranquilo. Você fez certo, você observou. Você observou que tem as informações no carro e isso não quer dizer que o veículo tem que ser reprovado. Quem vai ter que provar outra empresa que está reprovado vai ser outra empresa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, assim, tem empresas, tá? E empresas. Como todo mercado, todo segmento. Então, tem empresas que acabam se submetendo a fazer coisa errada, tem empresas que acabam ocultando informações e tem empresas que trabalham da forma como deveria ser o mercado, de caráter informativo. Então, a gente também não pode deixar isso de forma genérica. As empresas aí estão errando. A grande maioria, infelizmente, sim. Mas tem boas empresas aí que já estão entendendo que tem que ser informativo. Então, eu vou pedir para você, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, ó, a gente trouxe o debate no final do ano com o pessoal da Sopave. Hoje a gente está trazendo esse debate contigo. A gente vai bater mais ainda nessa tecla, porque na verdade o que a gente está fazendo aqui, talvez a gente esteja forçando o mercado a nivelar por cima. Porque a gente está mostrando por A mais B que não existe responsabilidade nenhuma de oficinas. A gente está provando por A mais B que as empresas de vistorias acabam aceitando esse assédio para conseguir sobreviver. E o pior disso tudo é que quem está lucrando muito mais com isso não é o proprietário, o dono do carro. As empresas de vistoria que seria para defender essas pessoas, tá prejudicando elas muito mais. Elas estão perdendo na venda, depois supervalorizando na hora da compra e por aí vai. Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, trazendo essas informações para vocês, é conseguir desmistificar o mercado, que ele trabalha de uma maneira errada por conta de várias brechas que existem no meio do caminho. E eu vou pensar em mais conteúdo para trazer, para a gente trazer mais informação e conseguir melhorar esse setor, normalizar ele por cima e não por baixo, como tem acontecendo. Os movimentos que você vem fazendo aí, os vídeos, trazendo as polêmicas, obviamente, são opiniões, né? Você tem a opinião, eu tenho minha opinião, quem assiste, quem comenta, quem responde chat tem as suas opiniões, né? Quem compra, quem vende carro. Exato, né? Então, assim, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente não consiga ficar tão ruim para o consumidor final. E essa questão da reparação, realmente, eu acho que todos os processos que eu participei como assistente técnico, a gente tirou a oficina e teve que fazer a empresa mostrar o porquê que ela está reprovando, né? A gente, na Balticar, na minha empresa, a gente tem
um instrutor que ele é técnico de carroceria da Volkswagen, já passou pela Mercedes, passou pela Honda. Ele também é nosso consultor técnico também, já passou vários processos que a gente chamou ele para ser um consultor nosso. E todas elas que a gente provou que a reparação é pertinente. E que essa questão de reprovar a reparação é meramente comercial. E fica, por ser comercial, as empresas que atendem essas empresas ficam refém para atender esse critério comercial. E esquecem os critérios de seguradora, critério legislativo e critério técnico. E esquece que estão colocando deles na reta para não... O pior, eu achei que os caras ainda davam troco. Mano, dá sem conto aí, vai. Tipo... Participava do... As empresas de vistoria se vendem por nada. Por nada. Falando até do pessoal que comenta, que participa, tem gente participando bem conhecido. Ó. Oi, papai, é o gordo. Manda um beijo pra mim. É teu filho? Deve ser meu, não é, né? É o Paulo Henrique. Ele colocou aqui a Luana Freire. Oi, papai, é o gordo. Manda um beijo pra mim. É o Paulo Henrique. Beijo, filho! E dentro das perguntas, o pessoal comentando, Luiz Flávio, essas vistorias são só para desvalorização do bem alheio. Nego quer usado em condições de 0 km. Ô Luiz, eu nem falo que em condição de 0 km, porque o 0 km o cara também bate. Então, vai do que você quer comprar, do que você tá enxergando que você quer comprar. E eu acho também que essas vistorias deveriam ser feitas em carro 0 km. Porque todo mundo acredita, não, tem a bandeira lá, tem a Volkswagen, Fiat, Toyota, Ford. Eu não vou citar alguma em si, vou falar várias, porque em todas deve acontecer. O carro, para chegar até a tua mão, ele é manobrado, dirigido na fábrica, no pátio, para subir e descer da cegonha, quando desce no transporte da cegonha, quando desce na concessionária. Então pode acontecer, né? Então talvez Isso é mais comum do que parece, inclusive. Então talvez as concessionárias tinham que ter o setor de, como é que eu falei? Vencidinho. Tipo o setor de carros. O negócio é que ninguém quer perder. O ponto é esse, critérios comerciais, né? Não quero perder, não quero desvalorizar, mas e aí acabam se submetendo a algumas coisas que podem acabar prejudicando eles mesmos, né? Ó, o Fábio, tem gente que fez até curso, o Fábio Duarte, fiz o curso dele, simplesmente sensacional, vale cada centavo. Opa, aí sim. O Rodrigo Luiz Carneiro, Tony Mac, esse HB20 que falaram, foi trocada a folha externa ou a lateral inteira? Não, é externa. Só a parte externa. É difícil trocar uma lateral interna de carro. É muito difícil. A pancada aí já chega na parte estrutural, né? Que às vezes até a perda total vem de uma avaliação de estrutura do carro, e não até pelo valor, né? Para trocar uma peça, uma lateral interna... depende de carro. A gente trocou Pega, por exemplo, um carro que não tem pouco acabamento, um Etios. A gente trocou uma lateral interna, externa, tudo... E acontece. Vai de valor e tal, mas depende da pancada que pegou nessa estrutura interna. Dobrou o carro no meio, né? Deformou o carro. Aí o carro acaba dando essa perda técnica aí, né? Tem até um vídeo que eu falo desse. Eu coloco aqui embaixo, né, Fernando? Na descrição, a perda técnica foi do Sander RS. Que dobrou assoalho, o teto, Guilherme, esse ponto também é bastante interessante também. Uma coisa que o pessoal confunde no mercado aí é perda total e monta. Pequena, média, grande monta. Uma coisa tem nada a ver com a outra. É um outro ponto polêmico aí, a gente pode abordar também. Ô Paulo, eu tô vendo que eu vou ter que talvez te convidar mais vezes aqui, porque tem muito assunto que a gente pode debater. E é legal que a gente tenha a visão de cá, de reparador de oficina, você tem a visão de legislação, conhecimento e didática. Então, se a galera quiser, coloca uma enquete aí, Fernando. Se a galera quiser mais esse tema aqui no podcast da Tony Mac, sobre conteúdo, vistoria cautelar, empresa de vistoria, legislação, pergunta se o pessoal quer mais esse conteúdo pra gente trazer. E daí eu vou convidar mais o Paulo. Uma coisa que pessoal também é muito mito, muita bagunça no mercado, é a questão de isso filme. Isso filme isso filme é a marca, né? A película é filme no para-brisa, né? Então, assim, as empresas de vistoria acabam implicando com a película no para-brisa, mas esquece outros pontos.